a gente vai dando sequência, tá bom? Vamos lá. Esticar os olhos. Isso eu tô falando para mim mesmo, que eu ainda tô com a cara meio amassada, mas vamos lá. Então, bom dia a todos. Hoje, a aula é de lesões benignas e malignas de cavidade oral e língua, tá bom? Nisso a gente abre um parâmetro que a gente costuma dizer que é basicamente da boca e língua, só que boca é muito mais do que só a parte dos lábios, ou muito mais só a parte da cavidade oral. Então, eu coloco como cavidade oral, mas eu vou fazer aí esse parêntese, que cavidade oral é todo esse espaço compreendido dos lábios e rimas labiais até, posteriormente, a orofaringe, tá certo? Superiormente, o palato duro e inferiormente, o assoalho da boca. Então, tudo que estiver compreendido neste espaço vai ser objeto de estudo hoje. Claro, conjuntamente à língua, tá? Então, quando a gente fala da lesões benignas e malignas, principalmente quando chegarmos nas malignas, elas também compreendem os lábios. Então, a gente não pode esquecer disso, tá bom? Então, quando a gente fala dessas lesões, a gente, principalmente falando de cavidade oral e língua, a gente tem esse espectro grande das lesões benignas, eu vou dizer que é bem grande mesmo, porque muita coisa pode parecer lesão mais séria, quando na verdade é uma lesão benigna que não vai exigir maiores intervenções do examinador, tá bom? Mas, de igual forma, a gente tem uma zona de alerta, que são as lesões potencialmente malignas. O que é isso? São as lesões que podem, caso não haja intervenção ou vigilância ativa, podem acabar malignizando, tem um potencial malignizante. São placas brancas e vermelhas de alto risco, tá? Agora, a gente já tem as red flags, que são as lesões que já são notoriamente cancerígenas, tá? Então, aqui entra aqui o espectro, desculpa, entra aqui o carcinoma espinocelular, que é o SEC, sendo o tipo histológico mais identificado, né, nesse segmento de cavidade oral e língua. Das benignas, vamos lá, gente. Se vocês não estiverem entendendo alguma coisa, por favor, se manifestem aí, tá bom? Que aí a gente vai tirando as dúvidas ao longo da aula. Tá? No quadrante superior esquerdo, a gente tem a língua geográfica, que é a glossite migratória. Ela é basicamente composta por essas manchas desnudas, ou seja, uma área mais despilificada da língua, com bordas morbidiformes, ou seja, são bordas serpentinosas e descoloradas. Aí você me pergunta, tá, e aí, isso é sério? Porque visualmente parece, mas não. Na verdade, é benigno, não tem causa específica aparente, embora existam associações, tá bom? Então, ela pode ser uma manifestação psoriásica na língua, ela pode ser manifestação de doenças carenciais, principalmente de ferro e zinco, tá? Ela pode ser também um, um resultado de atopias, alergias em geral, tá? Isso a gente inclui asma, dermatite, rinite, e bem como outras doenças autoimunes, tá certo? Então, não necessariamente é um problema do qual eu preciso intervir. Existe também uma associação com alguns tipos de alimento e um fator psicogênico associado, tá? Então, a gente tem que levar em consideração que quando eu estou muito estressado ou a minha imunidade está comprometida, eu posso desenvolver uma glossite migratória sem, contudo, isso precisar de intervenção. O tratamento é basicamente justamente evitar esses gatilhos ou fazer controle dos sintomas. Então, se é da psoríase, fazer o controle da doença, se é da, de alguma carência específica, fazer o controle também. Essa
Essa, essa língua que nós temos aqui embaixo, logo no meio, é a língua escrotal, ou língua fissurada, tá? Ou língua aplicada. O que é isso? É uma língua que naturalmente tem os sulcos mais profundos, mas nem por isso quer dizer que ela seja, vamos dizer assim, patológica, tá? Então, ela tem uma forte associação com outras doenças, principalmente como psoríase ainda, a síndrome de Sjögren e ou mesmo em pacientes sindrômicos, como síndrome de Down. Mas ela pode estar também associada com a glossite migratória, eu posso eventualmente ter a concomitância das duas, mas elas não são a mesma coisa, tá? Então, às vezes, quando você joga lá para pesquisar língua geográfica, vai aparecer essa língua aqui toda aberta. Não é a mesma coisa, tá? Só para deixar claro para vocês. A glossite atrófica, que é essa língua aqui no canto esquerdo inferior da tela, é a língua lisa. É quando eu tenho uma despilificação e uma despapilificação da língua. É justamente quando eu tenho uma carência muito excessiva de ferro, ácido fólico e B12. Então, é uma língua lisa, ela perde toda a cobertura de papila gustativa. Então, é uma língua que ela precisa ser restaurada com o tratamento da síndrome carencial respectiva. Então, está faltando ferro, põe ferro, tá faltando ácido fólico, repõe B12. E, aos poucos, existe a restauração do tecido original da língua. No canto inferior à direita, nós temos a língua pilosa negra, é uma língua típica de paciente que não tem a mínima higiene, mas também que está com forte associação com o tabaco, tá? Então, não é uma língua, embora o aspecto não seja dos melhores, não é uma língua com lesões potencialmente malignas ou mesmo malignas, tá? Ainda é uma língua só suja demais, tá certo? Ainda dentro da cavidade oral das benignas, a gente tem o fibroma traumático. O fibroma traumático são essas, deixa eu tirar o são essas lesões papulosas altas, elevadas, que surgem em sítios de fricção intensa e repetitiva. Tá? Então, embora não sejam benignas, elas podem eventualmente acabar evoluindo para lesões potencialmente malignas e das potencialmente malignas evoluírem para lesões malignas. Tá? Então, elas são bem comuns em pacientes com má adaptação de prótese. Oi? Deixa eu ver, sua irmã. Alguém esqueceu aí o microfone aberto? Então, quando eu tenho uma má adaptação da prótese oral, da prótese bucal, da prótese dentária, eu posso acabar desenvolvendo um fibroma traumático. Tá? Agora, eu tenho também o que a gente chama de tireoide lingual, certo? Lembramos que a tireoide, lá no início do período embrionário, ela se desenvolve na base da língua e desce anteriormente pelo pescoço até o sítio onde ela se encontra, que é anterior à traqueia. Então, nesse trajeto, ela pode deixar algum vestígio tecidual na base da língua, ou ela pode não descer e pode se instalar primariamente na base da língua, e a gente tem o que a gente chama de tireoide ectópica lingual, tá? Tireoide ectópica lingual, você está vendo ali bonitinho ali na imagem, esse abaulamento logo ali, onde ficaria, a princípio, o forame cego na base da língua. O tratamento é basicamente retirar esse tecido ectópico tireoidiano daí, tá? Porque ele acaba fazendo constrição do
das fauces, né, ali da entrada da orofaringe. Isso acaba incomodando demais o paciente. E tem outras consequências, não só por mero incômodo, mas pela própria deglutição realmente. Outro ponto são as varizes orais, ou o que a gente chama de boca de língua de caviar, melhor dizendo, perdão. Então, esses pontilhados vasculares aqui na base da língua ou na lateral da língua são completamente benignos, são típicos de pacientes mais idosos, justamente por conta da perda da complacência dos vasos da base da língua, tá certo? Tá certo? Então, é benigno também. Não tem o que fazer e é basicamente efeito do tempo mesmo sobre essa vascularização. Por último, a gente tem o papiloma oral, que são verrugas benignas, provenientes aí da infecção por HPV. Tá? Eu posso ter inicialmente ele com um aspecto mais escamoso, bem como pode ter ele com um aspecto mais piloso, tá certo? Isso aqui ainda é uma lesão considerada essencialmente benigna, tá? Mas ela pode eventualmente sofrer processo de malignização, tá? Então, nesse estágio inicial, ele ainda é benigno e a gente precisa dependendo, claro, da quantidade, da localização, ressecar e tratar, tá? Mas não é potencialmente maligno. Os tipos de HPV associados a esse tipo específico de lesão é o 6 e o 11, tá bom? Mas vocês vão ver lá na frente que existem outras associações. Então, a gente chega na parte que a gente sai das lesões benignas, ou seja, do grupo verde, e entra num grupo amarelo, que é o quê? São as lesões que vão gerar um pouquinho mais de confusão, porque elas todas se manifestam como uma placa branca, tá bom? Então, eu tenho candidíase oral, que são placas brancas generalizadas, só que aqui o diferencial é que são placas que são raspáveis, ou seja, elas saem completamente à fricção. Então, ela pode ser removida sem escarificação do tecido logo abaixo. Tá? Então, basicamente o tratamento é eu tratar a infecção fúngica. Quando eu tenho candidíase oral disseminada, é porque a própria barreira residente da boca foi perdida. Então, são pacientes naturalmente imunocomprometidos, tá? A leucoplasia pilosa. A leucoplasia pilosa, eu vou mostrar aqui. A leucoplasia, acho que eu tenho lá na frente. A leucoplasia pilosa são placas brancas de aspecto piloso na borda do lateral da língua. Ela não é, a princípio, uma lesão maligna, mas ela é uma lesão potencialmente maligna. Então, perdão, ela não é uma lesão maligna e nem potencialmente maligna. Não vamos confundir com a leucoplasia proliferativa. Lá embaixo, lá na frente eu vou mostrar que ela não tem origem infecciosa, tá? Mas ela é uma lesão potencialmente maligna. E essa aqui é uma lesão de caráter infeccioso. Eu tratei a infecção ou a causa, o status do paciente de imunocomprometido e eu consigo reverter essa lesão, tá bom? É basicamente por infecção prévia por Epstein-Barr ou um imunocomprometimento mais severo. E aí a gente entra na entidade da leucoplasia propriamente dita, que são as lesões esbranquiçadas que elas não são removíveis, ou seja, elas não são raspáveis por fricção, elas não saem, e ela é uma placa branca aderente, tá? Então ela é básica, ela tem uma forte associação com exposição ao tabagismo e ao álcool. Então essa relação vai ficar bem estabelecida mais aqui na frente para vocês. Então, a leucoplasia ela é um diagnóstico de exclusão, ou seja, eu entro, como eu falei, naquelas três hipóteses principais ali, é basicamente a lesão que eu não consigo raspar, eu não consigo definir como uma origem prevenível, de caráter infeccioso,
e ela é uma lesão branca aderente. Tá? Geralmente elas duram mais do que 2 semanas, sem resolução espontânea. Então, elas têm uma faixa de 0,1 a 40,8 de taxa de malignização. Então, ela pode se tornar uma lesão maligna. Tá? Então, por ano, essa taxa de evolução é de 2%. Por isso que é importantíssimo o diagnóstico e a intervenção precoce dessas lesões. Muito dessas lesões são identificadas pelo dentista. Então, quando o paciente apresenta alguma lesão de cavidade oral, vamos dizer assim, o primeiro ímpeto dele não é de procurar um médico ou um cirurgião de cabeça e pescoço, é procurar um dentista. E acaba que o diagnóstico primário é feito por esses profissionais. Então, aqui os meus amigos patologistas orais, orgulhosos de mim por eu estar indicando isso para eles agora. Mas acaba que a maior parte desses diagnósticos é feito pelos cirurgiões dentistas. Então, quando o caráter da ressecção ou o aspecto da lesão extrapola ali o limite, vamos dizer assim, da cirurgia ambulatorial, quando não é possível que eles consigam ressecar de forma ambulatorial no consultório, aí acaba que eles encaminham para a gente. Então, vamos lá. Das lesões potencialmente malignas, a gente tem leucoplasia, eritroplasia e eritroleucoplasia. Aqui a gente está num território meio estranho, porque as lesões, todas elas aqui têm potencial malignizante. A diferença é que umas mais que outras, e a diferença vai residir basicamente no aspecto realmente. A leucoplasia, como eu já falei, ela é ela tem potencial malignizante, mas depende basicamente do tempo de estímulo à exposição, tempo de estímulo e exposição ao tabagismo e ao álcool, né? São basicamente os dois principais aceleradores, catalisadores aí. Então, mas a gente também tem, ó, isso aqui é uma lesão basicamente típica de leucoplasia, é uma leucoplasia de base de língua, então, desculpa, de assoalho de língua, então a gente olha ali embaixo a lesão branca aderente, faz parte do tecido, ela não é destacável por fricção, tá bom? Aí, nesses casos aqui, a biópsia ela é primordial para a gente poder identificar qual a causa dessa lesão, tá? E dependendo como for, dependendo do que for, se for uma leucoplasia actínica ou uma leucoplasia inflamatória, transitória, a gente só faz vigilância ativa, tá? Agora, se já houver aí atipias teciduais que surgiram já um potencial malignizante, aí tem indicação de fazer a ressecção da lesão, tá bom? Eritroplasias, ao contrário da leuco, o nome já diz, gente, é uma mancha vermelha aveludada, tá certo? Ele tem um maior risco de malignização que a leucoplasia. Mas se eu tivesse entre os dois, que me preocupasse seria uma lesão que tivesse a associação dos dois. Aí ela sim, ela tem um alto risco de malignização. Mas entre a leuco e a eritroplasia tem um potencial maior de malignização. Então, essa mancha que se apresenta avermelhada, aveludada, também aderente à região onde ela está identificada, tá? Então, ela não é destacável, mesma coisa. E a eritroleucoplasia é uma lesão que já tem a combinação dos dois. Então, eu tenho não só um componente eritroplásico, mas eu também tenho um componente leucoplásico, com placas esbranquiçadas sobre um fundo avermelhado. Tá? Essas lesões aqui, elas já são, vamos dizer assim, o último estágio antes da malignização, ou já com a malignização instalada. Tá? Vamos lá. Tá dando para acompanhar, gente? Dá um joinha aí. Beleza? Show. Então tá bom. Vamos lá. Tô tentando fazer um negócio mais
visual possível aqui, porque se ficar só texto mesmo é muito chato, e até porque nessas lesões você precisa saber identificar. Pelo menos tem um referencial aí de saber o que é o quê. Então não tem como fugir aqui de imagem, tá? Então, o líquen plano oral são lesões, são lesões essencialmente reticulares, ou seja, ele tem esse aspecto rendilhado bonitinho ali, ó, parece uma renda de Fortaleza. Então, é um pouquinho diferente, tá? O líquen, ele é uma dermatose oral, ele, mas tem potencial, a depender da extensão, de acabar malignizando. Então, ele também é uma lesão potencialmente malignizante, tá certo? A fibrose submucosa oral é essa fibrose aqui, esse espessamento da submucosa, que é típica basicamente, de asiáticos, porque ela está fortemente associada com a ingestão desse coquinho aqui, que é a noz de areca, tá? Parece uma pupunha aqui pra gente, né? Se você olhar rápido, você vai imaginar mesmo que é uma pupunha, mas para aquela população que ingere, basicamente, esse coquinho aí, acaba desenvolvendo essa reação inflamatória persistente e desenvolvendo essa lesão potencialmente malignizante, tá? Não é endêmico, não é prevalente aqui para a nossa região, mas fica aí a título de diagnóstico diferencial que vocês precisam saber, tá? Por último, vem a mais feia de todas elas, que é o extremo do risco, ou seja, é a que apresenta a maior taxa de malignização, que é a leucoplasia verrucosa proliferativa. Essa bonitinha aqui, ó. É uma lesão basicamente pilosa, esbranquiçada à quinta potência, que pode acontecer na língua, né? Mas ela também pode acontecer nas paredes da cavidade oral e da região vestibular também, tá? Então a gente está vendo dois casos de língua aí, mas esse aqui é o extremo do potencial malignizante, tá? Esse aqui, na verdade, já é a porta da porta da porta de um carcinoma escamocelular, tá bom? Geralmente, para chegar nesse ponto, é quando eu tenho uma imunossupressão bem acentuada, de tal forma que aquela minha leucoplasia pilosa lá atrás não tenha tido resolução e ela acabou evoluindo para essa leucoplasia verrucosa proliferativa. Tá? É uma lesão que, se você for, por exemplo, pensar em ressecar, você vai ressecar a língua toda, né? Então, ela precisa ter um tratamento associado. Eu tenho que tratar a causa da imunossupressão de base, para então ter um recrudescimento da lesão e definir o que é ressecável e o que não é. Então, qual é o motor aí da transformação, gente? É justamente esse. Eu tenho uma lesão que primariamente vai funcionar como gatilho, tá? Mas quem é que vai puxar esse gatilho? É um acelerador primário. Então, eu tenho a exposição, tem alguns fatores de associação, que é a idade avançada, maior tamanho da lesão e o tempo de duração dessa lesão, claro, mas quem vai funcionar como catabolizador disso é essa exposição ao álcool e ao tabaco, tá? E aqui, depois, vou mostrar que o tabaco isolado, ele representa 20 a 30% dos casos. Já o álcool é um fator independente, mas funciona aí como um agente multiplicador. Quando eu tenho a associação dos dois, até 75% dos casos tem essa exposição. Então, não estou falando aqui o tabaco e o álcool é pouca coisa. Não, na verdade, eles funcionam basicamente como querosene sobre essa fogueira aí, tá? Então, se se sozinhos são ruins, imaginem juntos, tá? Então, o consumo frequente de álcool não apenas soma, mas potencializa o efeito carcinogênico do tabaco. Mas aí a gente sempre teve bem estabelecida essa questão como agente, fator de risco
carcinogênico o álcool e o tabaco. Mas de uns tempos para cá, principalmente de 1980 para cá, a gente tem identificado que uma crescente das lesões de cavidade oral e orofaringe com um gatilho viral pelo HPV. Então, o HPV-16 ele é responsável por 86,9% desses casos. E a transmissão primária é por via oral genital, tá certo? Então, antigamente o que se via restrito ao sítio genital, hoje já está ganhando notoriedade porque já está disparando lesões cancerígenas na orofaringe. Então, antes eu tinha 0,8 por 100 mil casos em 88. Hoje, 2,6 casos em 100 mil são provenientes de infecção por HPV prévia. Então, é um contribuinte menor de câncer de orofaringe, de cavidade oral estrita, mas ele é mais incidente em orofaringe. Então, a gente tem que levar em consideração isso, justamente porque na cavidade oral em si ele não é tão prevalente, mas na orofaringe, sim. Então, como eu tenho ali uma contiguidade dessas duas regiões, é primordial que a gente nunca esqueça da indicação de fazer profilaxia com a vacina Gardasil 9, tá? A Gardasil 9, ela protege por 9 subtipos diferentes de HPV, incluindo o 16 e o 18, que são os altamente carcinogênicos da cavidade oral e orofaringe, tá? Então, não existe essa indicação de forma leviana, ela é uma indicação já sedimentada de uso dessa vacina em específico para prevenção de câncer de orofaringe, tá, gente? Então, muito mais do que câncer de colo do útero. Existia uma proteção cruzada com a Gardasil 4, mas que não conferia proteção específica, tá? Era uma proteção cruzada. Já a Gardasil 9, não, ela produz uma proteção específica, o sorotipo específico do vírus. E a gente chega aqui na porção final, que é a do carcinoma espinocelular, que é o SEC, que é a manifestação maligna mais incidente, quando eu falo em lábio, cavidade oral e orofaringe, inclusive. É o tipo mais comum de câncer oral, evolui daquelas duas lesões que eu falei, da leucoplasia ou da eritroplasia, tá bom? Então, elas podem, lembrando que, vamos lá, elas podem evoluir dessas lesões, tem aquela forte associação com o tabaco, com o álcool e o HPV, mas elas podem evoluir de outras formas também. Aqui eu abro um parêntese para os pacientes que têm má adaptação de prótese dentária. A má adaptação causa fricção constante, e essa fricção pode levar a uma leucoplasia ou uma eritroplasia, que são lesões pré-cancerígenas, tá? Então, eu posso desenvolver um carcinoma espinocelular por simplesmente moscar e não dar a devida importância para uma prótese mal adaptada, tá? É por isso que é importante que o profissional cirurgião dentista faça essa adaptação de forma adequada, porque no idoso eu tenho uma rápida reabsorção do meu processo alveolar, seja da mandíbula ou da maxila. Então, num curto espaço de tempo, ele pode acabar perdendo uma boa adaptação dessa prótese e predispor o surgimento de uma lesão como essa. Então, o paciente, muito mais do que o próprio profissional, o paciente ele tem que estar de olho quando ele começar a observar que a prótese está bamba, ela não está mais bem adaptada, tá? Claro, exceção aí para as próteses fixas, tá bom? Então, quando eu estou falando de um SEC, eu estou falando de um nódulo ou massa endurecida, é uma úlcera que não cicatriza. Você vai ver que na maioria dos textos, eles simplesmente trazem uma abordagem um pouco mais, vamos dizer assim, indefinida, de várias semanas, mas pela Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, a indicação é que toda lesão
da úlcera, melhor dizendo, que não cicatriza de forma espontânea em 2 semanas, ela merece investigação, principalmente se tiver alguma associação com dor, parestesia ou mesmo sangramento de origem não esclarecida, tá? E tem um crescimento exofítico, ou seja, ele tem um crescimento externo, tá? Ou polipóide, mas ele também pode se apresentar como essa placa granulosa ou verrucosa, tá? Então, ele faz diagnóstico diferencial aqui, gente, com outras neoplasias, como carcinoma verrucoso. Carcinoma verrucoso, ele vai evoluir de uma infecção prévia por HPV, tá? Então, também tem esse mesmo gatilho, mas geralmente eles evoluem daquela lesão verrucosa de HPV tipo 6 lá. Sarcoma de Kaposi, tá bom? Então, é uma lesão de diagnóstico diferencial aqui, típica em pacientes com SIDA e doenças linfoproliferativas. Lembrando que doenças linfoproliferativas, por exemplo, até como a neurofibromatose, ou linfoma, ou coisa parecida, podem acabar desenvolvendo lesões linguais ou na cavidade oral. Mas vamos pegar aqui um exemplo vamos pegar aqui um exemplo da neurofibromatose. Ela não é uma doença maligna, no caso. Os neurofibromas de língua, embora não comuns, são bem raros, na verdade, eles podem ser excisados de forma tranquila, sem margem de segurança, justamente por serem benignos. Tá? Agora, quando eu estou falando já de linfoma, já dessas outras linfoproliferativas, eu não vou excisar. A indicação não é ressecar, é tratar com quimioterapia. E as lesões, elas recrudescem, elas acabam murchando por si só dentro do tratamento, tá? Então, é uma lesão de borda elevada, exofítica, tá certo? Esse aspecto verrucoso pode ter uma eritroplasia circundante ou não. Ela pode surgir dentro também de uma leucoplasia, como a gente já viu ali, tá? Então, é um fundo que não cicatriza, uma base endurada, firme e a borda elevada. É basicamente o que a gente mostrou ali, ó. Borda elevada, um fundo sujo e essa região aqui toda endurada, bom? Principalmente, isso facilita na hora de que a gente vai identificar o que é tecido viável ainda ou não. Então, nessas lesões, a gente costuma muito fazer biópsia por congelação, fazer a patologia por congelação no intraoperatório, para tentar poupar o máximo de tecido viável de língua na hora da reconstrução, tá? Então, a janela silenciosa é justamente porque essas lesões, elas são, no início, elas são assintomáticas, elas não geram nenhum caráter de sintoma. Vai apresentar, no máximo, ali um leve desconforto local ou em contato com algum alimento específico, mas nada tão exuberante assim. E à medida que essa dor ou essa parestesia ela vai evoluindo, aí então ela vai chamando a atenção desse paciente e vai incomodando. Então, é importante a identificação precoce justamente por quê? Porque quanto mais precoce, maior a taxa de sobrevida. Quanto mais exposição, tempo de exposição e evolução da doença, menor é a taxa de sobrevida. Tá? Então, qual a importância de biopsiar? Vamos lá, gente. É uma leucoplasia ou eritroplasia, como a gente já falou, levando em consideração que, como eu já falei, as duas têm um alto potencial de malignização. Vou biopsiar? Vou biopsiar. É uma úlcera que não resolve em várias semanas, preferencialmente em 2 semanas? Vou biopsiar. Apresenta massa, submucosa, sangramento ou sintoma progressivo como perda ponderal e linfonodos positivos no pescoço? Vou biopsiar, tá? Então, a biópsia incisional ou incisional aqui
não é dispensável, na verdade, ela é padrão ouro para a gente fechar diagnóstico e definir tratamento, tá bom? Lembrando, vamos lá, eu bati nessa mesma tecla aqui, quando eu falei de tumores de seios paranasais e rinofaringe. Quando eu estou diante de um SEC, eu tenho que fazer o quê? O kit SEC. E o que é o kit SEC? É a análise por imagem direta com endoscopia, nasofibrolaringoscopia e uma laringo. Então, eu tenho que fazer necessariamente esses 3 exames para avaliar se eu não tenho outros tumores síncronos. Tá? Então, eu posso ter outros sítios em outros lugares. Então, eu tenho que avaliar a boca, a laringe lá embaixo, e eu tenho que avaliar também a cavidade nasal, tá bom? Então, nasofibrolaringo, laringoscopia e endoscopia. Tem que fazer os 3, tá? É o que a gente chama basicamente de kit sec. Não esqueçam disso, tá bom? Ah, mas o problema foi na boca, eu tenho que fazer laringo. Gente, vocês engolem, a saliva leva, e aí? Vai para onde? Para Nárnia que não é, né? Então tem que fazer endoscopia, tá bom? Outra coisa, existe fator associado, como o Epstein-Barr, por exemplo, de lesão na cavidade nasal e oral. Eu posso ter tumor assim, eu posso ter tumor síncrono nos dois sítios que eu preciso investigar, bem como também gatilho de HPV. Então eu preciso investigar, tá? Não é só porque eu estou querendo ser zeloso aqui, não. Não, é porque existe uma razão de ser, tá bom? E é importante a gente sempre em caixa alta, sempre fazer o quê? A análise imunohistoquímica desse material, a análise imunohistoquímica dessa peça. Porque, por exemplo, se eu identificar que há presença de P16, de partícula P16 nessa imunohistoquímica, eu tenho uma forte indicação de fazer radioterapia e dessa lesão responder bem à radioterapia. Então, isso já é estabelecido que a radioterapia ela tem o mesmo potencial curativo, ou se não mais, do que a ressecção cirúrgica. Em alguns casos, ela é até mais indicada para poupar tecido primário, tecido viável. Então, você acaba indicando o tratamento com radioterapia, principalmente, vamos pegar aqui um paralelo, em câncer de amígdala, a gente não indica ressecção. A gente, como a grande maior parte deles é por HPV mediado, ele é HPV mediado, então ele tem indicação de você tratar com radioterapia. Ele responde bem à radioterapia, tá bom? Então, matriz e conduta terapêutica, vamos lá, fazendo um breve apanhado, um resumo do que a gente falou aqui para finalizar. Em doenças benignas, o meu tratamento é basicamente conservador, a identificação dos gatilhos e dos agentes causadores e o tratamento dessas causas específicas. Candidíase antifúngico, doença carencial, ferro, zinco, vitamina B12, a reposição desses componentes, tá certo? Agora, das lesões potencialmente malignas, a biópsia é obrigatória. Ah, tá, tem uma leucoplasia, tem uma eritroplasia, biopsia. Mal não vai fazer, biopsia, que aí você vai estar ciente do que com o que você está lidando ali e do que aquilo pode potencialmente se tornar, tá? E fazer a vigilância ativa dessa lesão caso ela não venha com atipia maligna. Então, ela pode agora não ter alteração malignizante, mas ela pode eventualmente ter, se, como a gente falou lá atrás, mantiver-se o quê? A exposição ao tabaco e ao álcool. Então, se o paciente ele não muda, não cessa essa exposição, essa lesão ela pode sim, ainda que biopsiada, identificada como não ativa, acabar malignizando. Tá? Então, é basicamente uma chamada, aí, um sacode que a natureza está me dando para eu parar e pesar a mão na consciência. Tá? E aí, mano, tu não vai parar, não?
Ou não vai parar, não? Porque se tu não parar, daqui para baixo é só ladeira abaixo ali, vai ganhar ali um câncer de presente, tá? Por fim, nas lesões tipicamente já estabelecidas como malignas, principalmente aqui o carcinoma espinocelular, a abordagem ela é multidisciplinar agressiva, ou seja, eu não vou dispensar a ressecção. Agora, como eu te falei, se ela for P16 mediado e eu tiver disponibilidade da radioterapia, indica-se radioterapia, tá? A excisão cirúrgica, nos casos que se fizerem indicados, mas eu também posso associar a quimioterapia, levando em consideração um paciente que ele já não tenha mais um performance status, ou seja, ele não tenha mais um shape que aguente um tratamento cirúrgico, eu posso lançar mão de quimio associado à radioterapia exclusiva, ou mesmo quimio exclusiva, por exemplo, se eu estiver falando de um linfoma, por exemplo. Tá? Então, linfoma a gente trata com rádio, né? Então, faz a quimio, a lesão recrudesce e melhora, tá? Mas eu tenho, impreterivelmente, que fazer um planejamento oncológico imediato. Então, vamos pegar aqui alguns exemplos agora em imagem de cirurgia. Esse aqui é um carcinoma espinocelular de lábio, tá? Ele toma quase a totalidade do lábio superior e da face vestibular da boca. Desculpa, da face vestibular desse lábio superior, tá? Então, a gente excisou, ou seja, ressecou, observando ali as margens oncológicas e também fazendo congelação para fazer o máximo de preservação de tecido viável. Então, a gente ressecou as lesões todas, essa cirurgia fui eu que fiz, inclusive. Particularmente, acho que foi a primeira ou a segunda que eu fiz desse jeito. A gente ressecou a lesão por completo e utilizou um retalho local regional, melhor dizendo, de suco nasogeniano. Então, a gente ressecou esse, esse, essa extensão de tecido de pele e tecido subcutâneo da região do suco nasogeniano, retirou e rodou para cá. E refez o lábio superior com ele. Tá certo? Vocês estão conseguindo ver daí, bonitinho? A gente refez o lábio superior e tracionou, soltou a parte da mucosa vestibular e refez uma parte do que seria o vermelhão do lábio superior dela, tá? Essa cicatriz que vocês estão vendo aqui embaixo é porque a gente também fez esvaziamento cervical desse lado, tá bom? Não sei se vocês lembram aqui, ó. Olha a extensão da lesão, é grande. Toma quase a totalidade do lábio superior. Já tem indicação de fazer esvaziamentos, tá? Então, a gente também procedeu aqui o esvaziamento seletivo níveis 2 e 3 dessa paciente, tá bom? Aí você me pergunta, tá, beleza, você fez isso aí, como é que ficou no final? Ficou assim, paciente com lábio estruturalmente restaurado, em cabeça e pescoço, a gente valoriza basicamente função. Então, se a função da mastigação e principalmente a função de contenção de saliva dentro da cavidade oral está preservada, ou seja, esse paciente ele não está babando e ele consegue falar, mastigar e comer de forma adequada, para a gente está ótimo. Tá? Às vezes o ponto de vista estético não é o primordial, é basicamente o funcional. Se a gente consegue restaurar esse paciente de forma adequada, tá ótimo. O paciente tem uma abertura bucal adequada, não houve restrição, ela consegue abrir normal, não baba, consegue se alimentar, consegue falar sem problema. No futuro, ela pode, inclusive, depois tatuar ali um, um novo vermelhão no lábio para essa correção ficar um pouco mais, vamos dizer assim, satisfatoriamente imperceptível. Pode, se quiser, tá? Que a gente já tem uma outra lesão de língua. Então, tem uma lesão na lateral da língua, foi feita a ressecção, certo?
Nesse caso aqui, foi feita uma glossectomia parcial. E aí vocês observam aqui que a lesão foi retirada por completo e ficou ali o espaço, o buraco. Nesses casos, a gente faz o quê? A rotação da língua. Então, a gente roda o lado preservado da língua e fecha. Porque se a gente fechar isso aqui de forma primária, a gente acaba fixando a língua no assoalho. E aí o paciente já não consegue falar direito. Ele não fala absolutamente nada, porque a língua está fixada. Dessa forma, ele consegue falar um pouco mais, ter uma liberdade para falar um pouco mais, mas ele fala um pouco enrolado, mas ele consegue mover a língua, ele consegue engolir de forma adequada. Quando a gente fixa a língua no assoalho, ele não consegue fazer isso. Então, é mais, vamos dizer assim, é mais deletério para ele. Então, quando a gente rotaciona a língua no eixo, a gente consegue dar um pouco mais de liberdade para ela, e aí a gente consegue fazer isso daí, consegue manter mais função do que manteria fazendo fechamento primário, tá? Agora vamos pegar um outro exemplo aqui. Eu faço uma glossectomia parcial, que a lesão ela é muito grande, e aí eu não consigo fazer essa rotação. Se eu fizer essa rotação, eu já não consigo mais nem engolir, nem deglutir. Aí a gente vai fazer o que a gente chama de enxerto, de um enxerto com pedículo, um enxerto pediculado. Aí eu vou ter que necessariamente associar com microcirurgia aqui, tá? Então, lembrando que quando eu estou falando de língua, e eu tenho essas lesões de língua, se houver extravasamento, ou seja, o comprometimento dessa língua, extrapolar a linha mediana da língua e necessitar que eu resseque mais do que a metade da língua, essa lesão ela é irressecável, tá? Hoje não existe mais a entidade da glossectomia total, retirar a língua toda, não existe mais. Antigamente se retirava a língua toda, mas era basicamente você assinar logo o atestado de óbito do paciente, porque isso trazia muito morte e mortalidade. Hoje não se retira mais a língua toda, no máximo se retira metade e depois tem todo um trabalho árduo de readaptação aí. Mas passou da linha mediana, não se opera mais. A gente indica radioterapia em associação com químio no máximo, mas não há mais indicação de fazer ressecção cirúrgica, tá? Só para deixar isso bem claro para vocês. Então, a gente, muito mais do que saber quando operar, tem que saber quando não operar, tá bom? Então, ressequei metade da língua, não é viável fazer a rotação da língua para fazer reconstrução. O que que a gente vai fazer? Nesse caso aqui, ele utilizou um retalho de Grácio, o autor desse artigo. Então, ele retirou lá da coxa um fragmento músculo cutâneo com o pedículo, que é a artéria e a veia desse músculo preservadas. Aí o que, que ele fez? Ligou a artéria e veia na facial, tá? Ou ele pode ligar na artéria facial aqui, ou ele pode ligar direto em algum ramo mais próximo da carótida, e aqui das veias, no caso aqui da jugular. Preferente, falei facial porque preferencialmente a escolhida é a facial, tá, gente? E aí é instalado esse aloenxerto, ou seja, esse enxerto músculo cutâneo lá de baixo, com a reconstrução da parte perdida da língua. A língua fica assim. Então, eu consigo restaurar a função de novo, restaurar um pouco de função para essa língua, de forma a manter fonação e deglutição adequadas, mas visualmente não fica muito bonito, realmente. O mais curioso é que essa pele, que é tecido aqui estratificado, ela, que é o tecido cutâneo externo, né, no caso, ela sofre um processo de mucosização. Então, ela acaba sofrendo uma metaplasia, que faz com que ela se assemelhe ao próprio tecido de mucosa que tem dentro da boca, tá? Justamente por conta da presença contínua da saliva, tá bom? Só que ele não perde, infelizmente, algumas características do tecido original. Por isso que a gente, às vezes, vai encontrar no enxerto ainda, embora bem adaptável, ainda vai encontrar cabelo. Então,
tem alguns locais que o tecido ainda continua com folículo piloso e tudo, e depois a gente tem que fazer um tratamento aí para tentar cortar, até, por fim, esses folículos com laser depois dentro. Mas é bem comum nos enxertos que a gente faz acabar encontrando cabelo dentro da cavidade oral, dentro do proveniente do próprio enxerto, né? Essas horas que vocês olham e falam assim, cabelo dentro, né? Eu não acredito na coisa é tipo isso aí, tá? Mas o importante, de novo, é a gente devolver função para esse paciente. Se a gente consegue devolver função mastigatória, de deglutição e fonação, o visual fica em último aspecto, tá? Então, lembrando que quanto mais precoce for a identificação da lesão e o tratamento, a sobrevida em 5 anos é de 75%. Por quê? Porque você vai continuar fazendo o segmento desse paciente pelos próximos 5 anos. E o segmento desse tipo de lesão, ela é com aquele mesmo kit sec que eu falei. Naso, laringo e endoscopia, tá? Agora, mesma coisa que a gente falou para os seios paranasais. Se o paciente sofreu radiação, fez radioterapia associada, tem que também acompanhar o perfil tiroidiano, justamente com o TSH e T4 livre, para identificar se ele não fez hipo pós-radiação, tá bom? Não esqueci desse detalhe. Já lesões de estágio mais avançado, por exemplo, estágio 4, que eu já tenho comprometimento de linfonodo, de cadeia linfonodo local, a sobrevida em 5 anos é de 30%. Então, tem que identificar precocemente e fazer a profilaxia com a vacina. Ah, doutor, mas é cara. Gente, pelo amor de Deus, vocês compram 3 brusinhas por aí, dá o valor de uma dose da vacina. E aí você vai fazer isso como investimento uma vez na vida, entendeu? Economiza um pouco, vai lá e aplica. É da sua saúde que a gente está falando. Então, se você ainda não fez a vacina para HPV, se você é uma das pessoas que está esperando a natureza te sacudir para não fazer, para ir lá fazer, faça. Você viu todo esse mundo de lesão aqui que você pode evitar. O HPV, nesse caso, ele é um fator de risco evitável. Então, tome a vacina, tá bom? Não perca a janela da precocidade, da oportunidade. Se você consegue identificar no início, você consegue garantir para esse paciente pelo menos 75% de sobrevida nos 5 anos, próximos 5 anos. O diagnóstico, ele começa com você, tá bom? Então, olhou a boca, examinou a boca, abre a boca do paciente, abre a boca do paciente, examinou a boca do paciente, identificou aquelas lesões todas que a gente viu lá atrás, das potencialmente malignas e as malignas, intervenha, tá? Ah, não é maligno, não é potencialmente maligno, pelo menos saiba identificar quando não é para acalmar o paciente, porque a grande maioria deles já chega no consultório achando que já tem câncer, tá bom? É isso, gente. Ficou alguma dúvida? Olha, menino.